há não muito tempo atrás, eu costumava me orgulhar de falar a frase, eu não tenho inimigos. E como se isso fosse uma coisa muito boa e me colocasse num lugar melhor, mas num lugar tranquilo e num lugar assim do bem, de positividade, de alegrias. Só que eu tava errado, cara. E o primeiro ponto é que existem pessoas, seres humanos, que vão ser nossos inimigos simplesmente por isso ir além das nossas diferenças e de que possivelmente ou você ou aquela pessoa não saber, não conseguir lidar com as diferenças. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que às vezes essas pessoas, na verdade, são quase que desumanas, que elas carregam dentro delas a maldade e que muitas vezes a gente, na ingenuidade, tende a justificar de alguma forma. Por exemplo, essa pessoa não teve acesso a determinadas coisas, não foi bem criada ou teve um passado, uma infância conturbada. E muitas dessas coisas podem sim ser verdade, mas não necessariamente tira a responsabilidade dessas pessoas e o mal que elas podem te causar. Então, sim, existem pessoas realmente muito ruins e que de alguma forma o mal, a prática do mal, daquilo que a gente considera mal, preenche elas de alguma forma e muitas pessoas não vão nem conseguir mudar isso, por mais que a gente tente e tenha o ímpeto de tentar ajudar. Então esse é outro ponto importante que a gente precisa aceitar. O mal existem, o mal existe, pessoas ruins e más existem também, e a gente tem que lidar com isso. Só que o que eu quero com esse vídeo de hoje, falando sobre inimigos? Que eu percebi que muitas das vezes, e algo que é muito maior do que uma pessoa sozinha, e que é um inimigo muito mais poderoso e muito mais difícil de combater, é a forma como a gente se organizou socialmente, onde existe um poder centralizado gigantesco que controla uma área geográfica gigantesca, muitas das vezes, né? Mesmo o menor dos países tem uma área muito grande para ser controlado e precisa de uma organização e muito aprofundada, muito burocrática para gerir tamanho território. E eu percebi que essas instituições, né, esses grandes centros de poder, eles acabam sendo maléficos porque eles estão distante demais da humanidade. E eu entendo que muitas pessoas podem colocar essa organização, né, um Estado, um governo, como algo essencial para proteção, para justiça. Só que eu acho que as pessoas não pensam mais a fundo a complexidade que é. Matei miserável. Aí o pernilongo é meu inimigo também. As pessoas não pensam a complexidade que é fazer uma gestão de um território e um número de pessoas tão grande como é um país. E aí eu fico pensando e às vezes lendo coisas sobre libertarianismo, né? O anarcocapitalismo, e vejo como as coisas funcionam
como se os países fossem grandes organizações anarcocapitalistas, por um lado, sabe, da relação entre elas. Só que quando é a relação com as próprias pessoas que compõem aquele ecossistema, ela não tem como, e ela não faz, pelo menos, né, praticar o princípio da não agressão, né, que é dos princípios aí do anarcocapitalismo, que é o PNA. E é interessante, cara, porque as pessoas não param para pensar sobre isso, do tipo, elas só pensam, imposto tem que ter porque precisa de recurso para conseguir bancar a coisa do bem comum. Só que é uma superficialidade, assim, tão grande, é tão pouco, olhar para a coisa de forma tão superficial mesmo, é a melhor palavra, que eu fico assim, cara, não é possível. Igual o vídeo aí, dos vídeos aí para trás que eu fiz refutando lá aquela fala do Pedro Cardoso, que é só um exemplo do que muitas pessoas pensam dessa forma. Só que a pessoa não para analisar, tipo assim, cara, deixa eu ver na profundidade da coisa, na essência da coisa, se isso é moral e se tem algum sentido. E, cara, basicamente você é obrigado a colaborar, a aplicar a sua energia, o seu trabalho, seu tempo de vida para uma coisa que você pode não gostar ou não concordar. E isso gera desincentivos para que a organização que está te fornecendo bens ou serviços não forneçam um bem ou serviço de qualidade, porque você já é obrigado a pagar de qualquer forma. Então, cara, isso cria toda uma cadeia de desincentivo que separa tudo, que desmorona tudo, que faz as pessoas serem coletivistas de uma forma ruim e individualistas de uma forma ruim também. E tudo puxa, uma coisa sempre vai puxando a outra, velho. Tipo assim, caraca, tava até conversando com um amigo hoje, né, falando sobre coisa de interpretação de texto, de entendimento das coisas, e muitas vezes o brasileiro, né, a gente tem uma dificuldade de interpretar a coisa e já quer logo responder de volta, né, já colocar nossas ideias, falando, não, isso está errado por causa disso, que muitas vezes a gente não para absorver e pensar sobre o que aquela pessoa está falando. Tipo os debates que existem aí na internet, cara. Eu sou contra e pelo menos eu não funciono assim. Tipo, porra, às vezes a pessoa tá me falando alguma coisa, eu preciso de um tempo para assimilar o que aquela pessoa está falando e minimamente refletir sobre aquilo. E quando eu falo minimamente, pelo menos alguns minutos. Agora, se eu vou num debate, eu não consigo ficar no debate assim pensando, tal, deixa eu ver essa linha de raciocínio e tal. Não, já tem que ter todas as respostas prontas e quem ganha é quem dá a resposta pronta mais rápida, quem já tem um conhecimento pré-estabelecido e uma ideia pré-estabelecida. O debate ali não é para debater ideia, trocar ideia. É para provar um ponto, sabe? Então, qual é a utilidade real de um debate ali? Fazer a propaganda de algo que você senta em cima e não abre mão? Ou você quer mesmo ouvir outras ideias e contestar e refletir sobre e dar um contra-argumento e esperar o contra-argumento do contra-argumento? E, cara, a gente acaba ficando uma sociedade extremamente burra porque a gente engole todos os tipos de narrativas. Então, e uma coisa vai puxando a outra. A gente trabalha mais do que deveria, a gente come mal, a gente não exercita o suficiente, a gente não passa tempo com as pessoas mais importantes da nossa vida, tempo suficiente.
E isso é tudo normal, cara. Então é normal estar na correria, é normal trabalhar pra caralho, é normal comer qualquer coisa processada, os bagulho que dá câncer, porque foda-se, é assim mesmo, a vida é assim, e bora, vamos fazer acontecer, não sei o que, tipo assim. E isso entrou na caixinha da normalidade e é isso. As pessoas aceitam, poucas pessoas refletem sobre isso e fica por isso mesmo. Então, voltando a falar da questão do inimigo, por que eu vejo hoje o, o, o Estado social como esse inimigo? Ele é inimigo de quem? Meu? Não, ele é inimigo das pessoas, de todo mundo. E isso inclui todo mundo mesmo, mesmo quem é a favor e defende políticas de governo, de não sei o quê. Aquela pessoa, ela está inserida na camada já mais baixa já, e o problema está mais aqui. Só que ela já está com a mentalidade ali, ela já tem uma coisa, uma briguinha de direita contra esquerda, com não sei o quê. E o problema não está aí. O problema não está nessa camada, o problema está em outra camada. Que criam esses problemas e que criam narrativas diversas do que é melhor. Só que o ponto é, eu sou contra instituições, não devem ter... Não, velho, instituições são necessárias organizações, são necessárias pessoas trabalhando num administrativo, numa produção de evento. Lógico que isso é necessário. Só que é necessário, vamos pegar o evento, é necessário um produtor de evento produzir um evento que ninguém quer ir, que as pessoas vão porque elas são obrigadas, por exemplo, e que elas são e que, por exemplo, investidores, patrocinadores são obrigados a patrocinar aquele evento ali. Faz algum sentido o início que sequer esse evento exista? O conteúdo desse evento não agrada a ninguém. Ninguém quer ir nessa merda desse evento. Só que existe toda uma estrutura e uma organização que faz parecer que esse evento é bom, é necessário e que tem gente patrocinando e que vai ter não sei quem lá. Só que no coração do evento, ali, na essência do evento, o porquê ele deveria existir, não existe. Então, o que deveria acontecer no mundo real, natural, com a lei da oferta e da demanda? Esse evento não existir. Por quê? Porque as pessoas não querem. Mas aí vários eventos vão deixar de existir por causa disso. Oh my God! Exatamente. Exatamente. Eventos inúteis que ninguém quer ir vão deixar de existir. E é assim que deveria ser. Essa é a lei da economia básica da oferta e da demanda, que a gente fala aqui no canal todo dia, toda hora. Então você tem uma centralização completamente forçada, criadora de eventos inúteis, que domesticou a população. A realidade é essa, escravizou a ponto das pessoas nem terem a capacidade de começar a pensar por conta própria. Por quê? Porque elas já estão inseridas naquilo ali como realidade, elas não têm tempo nenhum para pensar, elas trabalham demais, elas comem de menos, elas fazem pouco exercício físico. Entende como é uma cadeia de coisas que vai gerando desgracença uma após a outra? E aí, além de tudo, ela força um dinheiro, que é uma tecnologia sagrada, que possibilita a criação de riquezas,
que possibilita o ser humano ser cada vez mais rico, né, na criação, no desenvolvimento, tecnologias, conforto, comodidade, capacidade de produzir. Aí ela pega essa tecnologia e distorce e cria uma mentira em torno dela. Por isso que eu falo tanto de Bitcoin, por isso que eu comecei esse canal para falar de Bitcoin. Porque o Bitcoin quebra essa mentira, é uma arma defensiva, é uma proteção, é a primeira vez que você tem a possibilidade de parar para pensar e falar, cara, eu não concordo com essas coisas, eu não acho que isso funciona, eu acho isso ruim, eu pago por isso, porque aí tem aquela mentalidade, né? Não, mas tem que ser não sei o que, o busão tem que ser de graça, o não sei o que tem que ser de graça, porque eu pago meus impostos, que não sei o que. Pois é, cara, você não deveria pagar a porra dos seus impostos. Ah, por que não? Porque você é obrigado a pagar, você está sendo escravizado, caralho. É a mesma coisa da escravidão do cara que está sendo obrigado a trabalhar. É esse que é o ponto. Tá errado. Se você de forma coercitiva obrigado a fazer alguma coisa, isso é diferente de liberdade. Isso te coloca numa posição de completa submissão. E aí vai te destruindo humanamente, sabe? Vai te colocando nessas situações merdas de ser burro, de não ter estímulos para fazer com que o seu cérebro seja o mais capaz possível. E não estou falando isso só dos outros, eu falo isso de mim também. Eu acho que eu tinha muito mais capacidade de ser muito mais inteligente do que eu sou. Se eu tivesse uma educação muito boa que estimulasse meu cérebro desde criança, me alimentando muito bem, fazendo exercício físico, eu seria um ser humano muito melhor e produziria muito mais riqueza para a sociedade. Agora pensa isso em cada ser humano que habita a face desse planeta. Né, Kira? Então, tipo assim, né, você vai dar um oi pro pessoal. Então é uma criação assim de problemas que não são necessários. Ah, um outro exemplo que eu queria dar. Como a gente ficou dependente no quesito segurança, por exemplo. Cara, hoje a gente. Eu sempre pensei, cara, não quero me envolver em nenhum tipo de treta, nenhum tipo de problema. Se aparecer algum problema, alguém querendo me ameaçar e tal, eu só vou fazer assim, falar não, não e tal, e não quero, se o cara vier, vou pensar, não, tem que chamar a polícia, que é a polícia que tem que resolver. Só que isso não existe, cara, não tem como, não existe burocracia estatal que vai ser capaz de suprir uma necessidade de, de, de segurança dessa forma ativa, que se você for ameaçado da sua segurança, vai aparecer lá um policial para te salvar. Mesmo se você for super rico e tiver um segurança particular ali, uma escolta armada, sei lá. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que assumir responsabilidades até na sua defesa pessoal. E não estou falando de sair, ser o Jack Chan, metendo a porrada nos outros. Não é isso. Não é isso. É ter pelo menos um mínimo de capacidade de sobrevivência. Seja num momento que você deu de cara, sei lá, com um cachorro bravo, ou com dois caras numa moto, ou com alguém que veio ameaçar você e sua família. E o que eu percebi, pelo menos que aconteceu comigo, né, na medida que eu fui crescendo, foi que eu fui delegando isso tudo para os outros resolver para mim. Me
me abdicando das minhas responsabilidades enquanto ser humano, enquanto homem. E isso é bizarro, cara. Isso é estranho. Isso é antinatural. E mais uma vez, não tô aqui querendo colocar de ser justiceiro, de sair metendo a porrada. Até porque se você for olhar os mestres de arte marcial aí, a última coisa que os caras fazem é partir pra porrada. Porque os caras já cresceram tanto mentalmente que eles não têm aquela coisa do machão de provar algo pra alguém, pra sociedade, pra contar que deu porrada nos outros. Foda-se, o cara já transcendeu aquilo ali, o verdadeiro mestre na arte marcial, em alguma arte marcial, né? E aí nem é esse o ponto, é tipo assim, você minimamente ter as responsabilidades das suas coisas, da sua vida. Mas tá todo mundo delegando tudo, fraga. E tudo pra uma instituição merda que ninguém gosta, que não é efetiva e que você paga muito caro por isso. Pensa, cara, 5 meses, né, do seu ano que você fica trabalhando para sustentar a máquina pública. Quanta coisa existe na máquina pública que é completamente inútil, que ninguém pediu. E se tem alguém que goste, que pague particular, que pague do seu bolso. Assim como se tiver coisa lá que hoje tem no estado que eu gosto e que outras pessoas não gostam, eu não quero que a pessoa que não goste pague por um negócio que eu gosto. Se eu gosto, eu quero pagar, velho. É isso, tipo, velho, eu vou num show de uma banda que eu gosto. Porra, tô feliz de pagar pros caras fazer aquilo, porque eles estão me dando algo de volta. É troca voluntária, cara. Não é tão difícil assim de pensar, de imaginar. Então o que acontece? Todo mundo fica insatisfeito. É, é, mesmo as pessoas que acreditam que Estado serve para alguma coisa tá insatisfeita, sabe que não funciona, sabe que é corrupto porque o ser humano é corrupto. E fica nessa, acha que não tem jeito. É isso mesmo e tem que aceitar. E não tem, cara, e não tem. Então, da próxima vez que você pensar em reclamar, do tipo, olha isso, olha aquilo e tal, tipo, pra pensar um pouco, tipo, porra, tem alguma solução? O que eu posso fazer? Eu quero algo melhor. E não é a síndrome de protagonismo, mas é pensar que, tipo, cara, você tá aqui por algum motivo. Você existe aqui por algum motivo. Você pode levar isso até para suas crenças, né? Para questão existencial, espiritual, religioso. Mas o que você está fazendo aqui, cara? Você caiu num rio lento e está aqui boiando igual um cocô? Cara, eu acho que realmente chegou a hora da gente pensar, cara, eu quero construir o mundo que eu idealizo, que eu prefiro. Eu quero pagar por coisas, né, que eu goste, que eu ache legal, que eu ache bonito, que eu acho justo, sei lá. E não simplesmente viver na eterna reclamação e no conformismo com é assim mesmo, não sei o que. E para finalizar, cara, eu acho que esse lugar que o Estado exerce, né? E que tem gente que defende, não, é menos Estado e não sei o quê. Cara, menos Estado não existe, cara, não existe. O poder, ele cresce, vai crescendo, ele mesmo se alimenta. Ele mesmo vai criando cada vez mais necessidades. É assim que funciona. O próprio ser humano é assim que funciona. À medida que você vai crescendo, você vai surgindo
necessidades. Se você é um pobre fudido que tem dívida no banco, você vai agir de um jeito. Agora, se você tem um patrimônio de 10 milhões de reais, você vai agir de outro, porque você precisa proteger aquilo ali de alguma forma. Então você vai ter outros tipos de necessidade. Provavelmente vai ter uma segurança, você vai ter um cofre, você vai ter uma, uma casa num lugar mais protegido. Então eu acho que é muito o momento das pessoas começarem a se enxergarem e ter consciência do próprio valor, que ela, que ela não se enxergue como um cocô boiando no rio lento, que ela se enxergue como alguém que tem algum propósito, que quer agir de alguma forma para mudar alguma coisa e para melhorar e para curtir, para usufruir, para criar. E isso está na natureza humana também. Agora, esse abaixar a cabeça e aceitar qualquer bosta, qualquer merdinha aí mandando na sua vida, falando que você tem que fazer de tal forma e que você é obrigado e trabalhe com a coisa que você odeia para você comprar coisas que você não precisa e ficar o mais longe possível das pessoas que você ama. E a vida é isso? Você tá sendo. Você tá sendo. Não é nem medíocre, você tá sendo um bosta mesmo, cara. Você tá sendo um bosta. Você tá abdicando do seu potencial, dos seus quereres, né? Do que te fomenta, do que te movimenta, do que te dá prazer, do que te dá ânimo de colocar sua energia para fora, para fazer funcionar, para fazer acontecer, para co-criar. E a gente se submete a qualquer merda. Porque a gente precisa de dinheiro e um dinheiro mentiroso. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Uma sensação de que está ganhando alguma coisa, sendo que é uma moeda de curso forçado ainda. É lógico que é forçado. É um lixo, é uma merda. É bizarro, cara, é bizarro. Onde você começa a perceber, se dá conta do que está acontecendo, de como as pessoas estão oprimidas na sua própria, no seu próprio ser. As pessoas não conseguem ser elas mesmas. E isso é triste pra caralho. Isso é muito triste. Você vê um potencial desperdiçado que a grande maioria das pessoas nunca vai conseguir se conhecer. Nasce, cresce, começa a trabalhar, envelhece, morre, sem descobrir o que ela veio fazer aqui. E vive uma vida fiduciária, vazia. Sem propósito, sem conexão, sem paixão. Por qualquer coisa que seja. Ela vem a querer fazer aqui. Enfim, é um vídeo para reflexivo mesmo, para a gente pensar sobre essas coisas e realmente nos questionar, né? Quem são os nossos inimigos? Quem são os inimigos do nosso verdadeiro ser, do nosso verdadeiro eu? Quem são pessoas ou instituições, né, que nos impedem de chegar lá, que nos faz ter até vergonha de sequer cogitar uma coisa diferente? Então é engraçado, né? Tipo assim, até as pessoas que a gente mais ama, né? Podem ridicularizar algum sonho que a gente tem. Porque não é o normal. E nunca vai ser. O seu sonho nunca vai ser normal.
Porque, tipo assim, a real, na real, o normal é um lugar que a gente se coloca lá para tentar nos compreender minimamente. Só que as pessoas são muito diferentes. Só que todo mundo é muito diferente. Todo mundo é muito singular. E isso é bizarro, isso é meio assustador. Então a gente procura a nossa caixinha e e as pessoas minimamente parecidas, e às vezes a gente dá até uma forçadinha para ser parecido, para a gente se encaixar, para a gente encontrar um conforto. E aí não é todo mundo que consegue se encontrar, né? E como eu disse, é triste ver que isso acontece. Mas enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um vídeo bem curtinho aí para vocês, esse shorts aqui no YouTube. Você viu aí que deu 3 minutos e meio aqui de vídeo. E se você viu o vídeo aqui até o final, parabéns, vou dar um Bitcoin para cada um. Esse cara até parece. Mas valeu aí por ter tido a paciência. Espero que esse vídeo tenha te feito refletir sobre essas coisas também que eu falei. Espero que tenha sido enriquecedor de alguma forma e que te ajude a visualizar os seus inimigos, evitá-los, combatê-los, e que isso possa te trazer à superfície, trazer o seu eu verdadeiro à superfície, que é desses verdadeiros eus que a gente está precisando, né? Que o mundo precisa na real. Então é isso, galera. Valeu, tamo junto. Deixa o like, se inscreve aí no canal e eu volto amanhã não, né? Semana que vem, com o próximo vídeo. Falou, tchau.